avisem, por favor. Eu paro e volto. Iniciei a gravação aqui. Então, como eu vinha falando, vou tentar deixar combinado, assim, de vocês tentarem absorver o máximo possível da explicação. Claro que fazer anotações do que for mais pertinente. Mas como eu vou encaminhar essa apresentação, a aula vai ficar gravada, talvez a parte da escrita fique melhor numa revisão. Estou colocando para vocês, apesar de ter o e-mail institucional, vou pedir que vocês tentem centralizar a comunicação nesse e-mail que eu deixei no slide, tá bom? Eu tinha colocado o endereço do Instagram, porque no ano passado, no final do ano passado, desse ano, eu comecei a colocar alguns conteúdos de economia, depois parei um pouco, aí, enfim, mas se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é @IgorCFranco. E de vez em quando eu coloco algumas coisas. Sexta-feira, principalmente, eu coloco um resumo de mercado para quem tiver interesse nessa parte de economia. Aparece lá nos stories para vocês poderem acessar, tá bom? Mas ele também é aberto, quem não quiser seguir não tem problema, porque dá para ver do mesmo jeito. E a comunicação por e-mail, eu vou pedir que vocês utilizem esse e-mail que eu deixei aqui. Tá calor? Ou tá tranquilo? Tá calor aqui ou tá tranquilo? Tá bom. Bom, pessoal, vamos então começar a nossa aula. E nesse slide, eu faço, assim, logo nessa introdução, uma espécie de provocação, né? Se existe algum tipo de limite para a lei, se há limite para direitos fundamentais, se há limites para aplicações da lei. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a lei sozinha transforma a realidade. Basta que nós tenhamos boas leis para que nós tenhamos um bom andamento social, ou, aliás, basta que haja boas intenções na criação das leis para que haja consequências sociais desejáveis. Então, se a gente pensar, bom, se a lei tivesse algum poder, tem algum poder, né? Se a lei tem algum poder de modificar a realidade, por que a gente não simplesmente aumenta o salário mínimo do dia para a noite, né? O salário mínimo é R$1.000, não pode ser R$5.000. Inclusive, existe uma pesquisa feita por um instituto chamado DIEESE. Esse instituto ele é vinculado a algumas entidades sindicais e eles sempre soltam durante o ano uma pesquisa dizendo o salário mínimo. A gente se pergunta, né? Por que o salário mínimo não é R$2.000, R$3.000? Bom, falando economicamente, um salário mínimo de R$2.000, R$3.000 provavelmente geraria um desemprego muito elevado, né? Porque o salário mínimo, ele é um preço do trabalho, né? E todo preço, ele reflete, em alguma medida, a oferta e a demanda que existe na sociedade. E uma vez que se for uma camisa é R$100, eu posso comprar duas, às vezes, camisas com o meu salário. Agora, se a camisa vai para R$300, às vezes eu não vou conseguir comprar nenhuma camisa, porque ela superou o preço máximo que eu poderia pagar. Do ponto de vista do gerador de emprego, do empresário, do empregador, o salário ele é um preço do trabalho para quem ele está contratando. Se o preço de alguma coisa sobe, consequentemente eu consigo acessar menos esse tipo de coisa, né? Então, você tem menos pessoas empregadas porque menos empregadores poderão pagar o salário mínimo. Então, é um mecanismo de oferta e demanda. Se fosse simples, se a lei pudesse, né, simplesmente transformar a realidade, bastaria que a gente aprovasse leis erradicando a pobreza, leis aumentando o salário mínimo, leis fazendo uma série de coisas, e a realidade seria uma maravilha. Mas a verdade é que a lei, o direito, ele está inserido dentro de um contexto social, ele está inserido dentro de uma realidade extremamente complexa. Porque toda vez que nós temos aprovação de um dispositivo legal, toda vez que nós temos algum tipo de modificação numa lei, a supressão de uma lei, nós vamos moldar a nossa conduta ao cenário que nos cerca. Consequentemente, nós teremos, quando ocorre uma alteração na realidade, nós teremos, em contrapartida, uma alteração na nossa conduta. Então, especificamente, uma lei para aumento do salário mínimo, isoladamente, ela teria como consequência o aumento do desemprego. Porque se eu tenho um funcionário, por exemplo, que tem uma produtividade de R$1.500, eu pago para ele 1.000.
e a diferença pode ser o meu lucro. Se o salário vai para 3 mil, esse funcionário não justifica, ele não gera receita para o negócio nesse patamar. Então, consequentemente, eu não consigo pagar esse salário para ele. Então, isoladamente, o efeito do salário mínimo é aumento do desemprego. Ah, Igor, mas historicamente, em determinado período, o salário mínimo aumentou X% e o desemprego caiu. Exatamente, porque a realidade é muito complexa e a economia funciona com uma série de variáveis. Mas se a gente analisar isoladamente o salário mínimo, ele tem um efeito de aumento do desemprego. Então, não adianta a gente tentar aumentar o salário para um valor astronômico, porque a gente vai, em alguma medida, gerar desemprego. Mais ou menos, vai depender de outras condições da economia, né? Mas esse é um efeito que decorre da natureza do salário mínimo. Então, voltando ao que eu vinha falando, né, a nossa capacidade de moldar a nossa conduta à realidade, Adam Smith, que é um filósofo muito ligado à economia, mas ele de fato era um filósofo, existia exatamente essa matéria de economia, era muito embrionário naquela época de Adam Smith, né? Então, Adam Smith ele era um filósofo e ele formulou uma série de sentenças, ele estruturou uma série de ideias. O fato de que a economia tem bastante do comportamento humano, tem bastante da psicologia. E Adam Smith falava o seguinte: no tabuleiro de xadrez da sociedade humana, cada peça tem o seu princípio de movimentação. E esse princípio de movimentação, muitas vezes, ele é totalmente diferente do que imaginou o legislador. Então, muitas vezes nós temos, na tentativa da aplicação do direito, a melhor das intenções, uma lei formulada para que entregue um resultado que no papel, na teoria, seria maravilhoso, só que nós esquecemos de considerar dentro dela o comportamento humano, a racionalidade humana, os incentivos nos quais nós nos baseamos enquanto agentes econômicos e, muitas vezes, o efeito desejado ele é completamente diverso daquilo, o efeito observado ele é completamente diverso daquilo que foi pretendido durante a aplicação da lei. E apesar da gente estar falando nesse aspecto específico do legislador, que é aquele que formula leis, na verdade, essa sentença tem um sentido mais abrangente, um sentido mais geral. Não é o legislador, é a lei, de forma geral. Então, tanto na criação, quanto na aplicação, na reformulação de determinadas leis, nós temos que considerar o comportamento humano. A análise econômica do direito é justamente uma tentativa de incluir Professor, dá Não, licença. travou. Tá travando muito ainda. Eu achei que fosse só comigo aqui. Não estamos conseguindo te ouvir, professor. claro, funcione, porque... Agora, Pessoal, vê se voltou aí. Voltou? Vocês estão me ouvindo? agora sim. Tá, é que agora eu voltei aqui para Claro. Deixa eu até colocar a webcam com a menor resolução, porque senão vai pesar muito aqui. A Claro não é muito confiável em termos de internet, não. Tá tudo ok? Vídeo e áudio funcionando para vocês? Tá sim, tá certinho, professor. Beleza. Se tiver algum tipo de oscilação de novo, vocês me avisem, por favor. Qual foi a última parte que vocês conseguiram compreender? Bem. Para Pessoal, mim, parou justamente na hora que você ia começar a explicação. toda a explicação? Não, da análise agora. Você começou a Ah, análise tá. e parou. Que susto. Tá bom, então foi nessa troca de slide que parou, foi isso? Exato. Tá bom, beleza. Vou retornar aqui, então, nessa troca de slide. Então,
eu dizia o seguinte: a análise econômica do direito é exatamente a tentativa da economia de contribuir para o ramo do direito, trazendo como base os métodos da microeconomia, ou seja, a maneira como a microeconomia enxerga os agentes econômicos. O que é a microeconomia? A microeconomia é aquele nível econômico em que nós estamos falando de indivíduos, que nós estamos falando de empresas, que nós estamos falando do governo. Ou seja, a microeconomia, ela estuda as relações individuais, as relações de indivíduos com empresas, ou seja, consumidor e ofertante, consumidor e produtor, a relação entre empresas e governo, governo e indivíduos. A microeconomia, ela coloca uma lente nessas relações que estão aqui no nosso dia a dia, tá? Apenas como diferencial, a macroeconomia, quando a gente fala de macroeconomia, a gente está falando normalmente do que nós chamamos de comportamentos agregados. A gente está falando basicamente de questões que envolvem uma nação inteira. Então, desemprego, moeda, juros, inflação, são todos esses temas de macroeconomia, tá? A microeconomia é aquela que vai analisar como se dão as relações entre indivíduos, empresas, famílias, governos. E essa microeconomia, ela analisa muito os incentivos que levam as pessoas, as empresas, o governo a tomarem decisão. Só para a gente conseguir exemplificar, eu acabei de dizer para vocês dar um exemplo para vocês, sobre o salário mínimo. Vejam que, se você é um empregado, ou seja, se você recebe o salário mínimo, a sua ótica ela é completamente diferente daquela pessoa que paga o salário mínimo. Então, para você, o interessante é que você tenha o maior salário possível, certo? Da ótica do empregador, para ele é interessante que você tenha o menor salário possível. Então, desse confronto entre a tentativa de obter o máximo de salário e o outro de pagar o mínimo de salário, nós chegamos a uma espécie de equilíbrio. É mais ou menos você, enquanto consumidor, quer comprar um produto pelo menor preço possível e o produtor, quem está ofertando, ele quer tentar te vender pelo maior preço possível. Dessa dinâmica, nós chegamos a uma negociação. E não é porque você é empregado ou porque você é empresário. Isso não é uma relação de classe. Isso é uma relação de posição naquele relacionamento econômico. Porque você pode ser empregado de uma multinacional, de um patrão que seja extremamente agressivo, comercialmente falando, né? Não estou falando em termos comportamentais, mas você pode ter o pior empregador possível e ter uma ótica muito impregnada, por exemplo, né, com conceitos historicamente estão ligados a quem é empregado. Mas se você tiver um bem usado que você queira vender para uma outra pessoa, a sua ótica, a sua mentalidade, a sua racionalidade, ela passa a funcionar como de um empresário, como de um ofertante. Você vai tentar vender pelo maior preço possível. Então, isso não depende de uma relação de classe. Isso depende de que posição você está na relação econômica. Os incentivos, eles são diferentes a depender do polo da transação econômica que você está. Se você está no polo que está ofertando alguma coisa, você tem uma mentalidade. Se você está no polo que está pagando, está consumindo, você tem outra mentalidade. Tá? Então, entender a cada momento da estruturação da lei, da aplicação da lei, quais são os incentivos que estão sendo considerados pelos cidadãos, é fundamental para que essa lei ela tenha, de fato, aderência à realidade. Então, quando nós estamos num processo de aplicação do direito, de formulação do direito, nós temos que considerar que nós estamos tratando com seres humanos e que seres humanos, eles fazem uma série de cálculos mentais para estimar custos e benefícios das suas ações. De forma geral, enquanto seres humanos, nós não estamos interessados na ética da nossa decisão, mas nas consequências da nossa decisão. Quando eu estou atrasado para um compromisso, eu estou dirigindo, eu não vou me perguntar, quando eu estou durante aquela conduta, se furar aquele sinal vermelho é errado ou não é. Eu vou pensar o seguinte: se eu furar esse sinal agora, eu tomo uma multa?
Travou de Professor, novo. travou Nosso dia a de novo. dia. Tá travando de novo? Sim. Caraca, bicho. Não sei mais o que eu posso fazer, pessoal, porque eu já troquei de conexão aqui. Só um pouco de paciência para ver se melhorou. Ou ele voltou para a rede lá? Para mim ainda está travando. Aqui também. Você é péssimo, que está no ritmo aqui da explicação. Professor, eu particularmente não faço questão se o senhor desligar a câmera, não. Mas não é nem o problema da câmera, cara, é porque meu celular, quando ele apaga, ele tá perdendo a conexão aqui que eu tô roteando da internet. Mas deixa eu vou desativar a câmera para ver se melhora também, A câmera se ele puxa. pular para outra conexão. Eu vou tentar não deixar o celular apagar, porque eu tô falando aqui, eu me empolgo, aí eu acabo nem olhando o celular. Entendi. Vou ficar dando uns toquezinhos na tela aqui. Obrigado aí, realmente. Ou agora só pode colocar no modo lá da configurações para ele ficar com a tela ligada durante 30 minutos no máximo. Eu vou tentar fazer isso, peraí. Bloqueio automático, nunca. Pronto, vai até acabar a bateria agora. Bom, pessoal, então retomando, onde que vocês pararam de ouvir? O senhor estava explicando sobre a relação aí do empregado e do empregador na empresa. Então, acabou ficando um pedação aí que vocês não ouviram. Deixa eu voltar. Eu estava falando o seguinte, não sei se chegaram nesse ponto, mas quando nós estamos tratando de relações econômicas, não importa se você, por exemplo, é empregado ou empregador, importa em que polo da negociação econômica você está. Se você, por exemplo, você pode ser um empregado, como eu vinha falando, da pior empresa possível, né, da empresa mais exploradora possível. Mas a partir do momento que você queira, por exemplo, vender um bem usado para uma terceira pessoa, a sua ótica econômica é de quem quer extrair o maior preço possível. Ou seja, simplesmente pelo fato de que nesse momento você está tentando vender algo para alguém, a sua mentalidade, os seus incentivos, eles se alternam completamente. Tá? Então, a análise de custos e benefícios, a análise de conduta econômica, ela não passa por uma relação de classe. Eu sou empregado, eu sou patrão, eu sou um político. Passa pelo polo em que você está. E aí você vai ter incentivos operando em cima de você, positivamente e negativamente, em relação ao que você deve fazer, ao que você vai, qual é o seu interesse naquele momento. E eu dizia que os legisladores, os aplicadores da lei, ou seja, os operadores do direito, como a gente fala muito durante o curso de direito, quando eles não se atentam para esse aspecto, eles tendem a fracassar na sua tentativa de modificar a realidade. Porque nós temos que considerar que os seres humanos são pessoas, são animais, são indivíduos que sempre estão analisando custos e benefícios das suas condutas. A nossa ótica de ação, ou seja, a nossa forma de agir ao longo da nossa vida, não é pautada por princípios éticos, no sentido de que você não avalia uma ação, na maioria das vezes, julgando se ela é certa ou errada, julgando essa ação por princípios morais. Mas, na maioria das vezes, nós pautamos as nossas ações por uma ótica consequencialista. Nós avaliamos o resultado da nossa conduta e nós tentamos estimar, nós tentamos decidir se aquele resultado é favorável ou desfavorável para a gente. E aí eu dei um exemplo dizendo que, imagine que você está atrasado para uma festa e que você está saindo de carro, né? Está atrasado para a festa? Não, para um compromisso. E você está saindo de carro, vê um sinal fechado na sua frente. Você não vai se questionar naquele momento se é ético, se é justo, se é moral, se é belo, você furar o sinal. O que você vai fazer naquele momento é calcular se furar aquele sinal pode te causar uma multa, pode fazer você causar um acidente, atropelar uma pessoa, ter algum tipo de prejuízo financeiro, algum tipo de prejuízo físico, e comparar isso com o benefício que isso te daria para se antecipar, né, um compromisso que você já está atrasado.
Então, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, as nossas decisões, elas não são tomadas por princípios éticos, mas tomadas simplesmente por uma análise entre custo e benefício. Qual é o custo, por exemplo, que eu tenho de não ir à aula presencial? Qual é o benefício que eu tenho? Bom, o custo que eu tenho talvez seja ter uma experiência de aprendizado mais aprofundada. Qual é o benefício? Bom, nesse momento estou resguardando a minha saúde, estou economizando às vezes um dinheiro de deslocamento, enfim. Você não vai tomar sua decisão pensando se estar aqui é ético, se é necessário isso. Não, é custo e benefício, é a vida como ela é. Tá? Então, quando o operador do direito ele não se atenta para esse mecanismo de decisão dos seres humanos, ele tende a fracassar na sua tentativa de modificar a realidade. Porque, de forma geral, o ser humano ele vai sempre visar o seu bem-estar, e isso tem a ver com olhar para os seus interesses, olhar para os incentivos que rodeiam aquela situação e definir qual vai ser a sua conduta. Se ele vai aderir àquela conduta, se ele vai tomar aquela decisão, vai aderir àquela linha de ação ou não. Por isso que no Brasil a gente tem aquela famosa lei que não pega. Né? Aqui no Brasil é muito famoso isso. Né? A lei foi criada, a lei não pegou. A lei não é respeitada. E cria-se um ambiente de permissividade, porque a lei não é respeitada e fica por isso mesmo. Mas talvez o problema não seja exatamente o brasileiro. Talvez haja um problema cultural, provavelmente sim. A gente tem um desrespeito à lei que é enraizado na sociedade. Mas talvez nós tenhamos leis muito ruins, que não estão calibradas para produzir um resultado social desejável. Né? Então, de que forma a gente pode melhorar isso? Né? De que forma nós conseguimos fazer, adequar melhor o comportamento humano através das normas legais? Né? De que forma o direito ele pode se constituir para que ele consiga moldar melhor a realidade e justamente ter uma eficácia maior. Tá? E é isso que a análise econômica do direito tenta trazer para dentro do campo do direito, com o apoio de ferramentas econômicas, de métodos econômicos, estudos econométricos. Dentro desse slide, acabei não colocando o número do slide, né? Mas dentro desse slide, você quer olhar, Raquel? Desse slide que está no quadro para vocês, eu tento colocar uma definição lá embaixo da análise econômica do direito como a aplicação da teoria e dos métodos econômicos no exame da formação, da estrutura, dos processos e dos impactos do direito e das suas instituições legais. Ou seja, a análise econômica do direito é tentar, através da teoria econômica, através dos métodos econômicos, fazer um exame de qual é, de fato, o impacto das normas legais na nossa realidade. Elas estão sendo eficazes, elas estão trazendo eficiência, elas estão atrapalhando a sociedade, às vezes não resultando em nada. Então é esse o exame que a análise econômica do direito tenta fazer. É a aplicação do instrumental analítico e empírico da economia, em especial da microeconomia, para tentar compreender, explicar e prever as implicações factuais do ordenamento jurídico, bem como da racionalidade do próprio ordenamento jurídico. Né? De forma prática, além desse exame... Igor, então você está falando que a análise econômica do direito é uma teoria crítica? Ela tenta fazer algum tipo de avaliação do direito? Sim, mas não apenas isso. Porque o grande valor da análise econômica do direito é justamente tentar indicar os caminhos que seriam mais adequados para o direito. Ou seja, qual é a consequência para a realidade de uma determinada norma jurídica? E a partir daí, a gente se questionar e tentar chegar a um processo que tenha um resultado factível de qual é a melhor regra jurídica para a sociedade. Então, a análise econômica do direito não é apenas uma análise crítica, não é apenas eu avaliar o direito sem trazer qualquer contribuição prática. Pelo contrário, a ideia da análise econômica do direito é, a partir de uma análise crítica da situação atual, tentar indicar caminhos para que essa situação seja melhorada, indicar de que forma a regra jurídica deveria ser moldada para que ela pudesse ser eficaz. Ou seja, qual é a regra jurídica que deveria ser adotada numa sociedade.
Antes de eu passar por esses tópicos, né, novamente eu imaginava que a gente já tivesse uma parte da turma maior. Vou só fazer uma retomada histórica aqui da análise econômica do direito, para vocês entenderem, né, por que nós chegamos, né, a esse ponto de ter a economia meio que entrando dentro do rumo do direito. E é importante que a gente, talvez vocês já tenham visto isso em grande parte na análise, na história do direito, mas quando a gente olha para o campo do direito, entendendo a disciplina do direito desde lá do início, a gente tem o direito sendo formulado baseado no que nós chamamos de jusnaturalismo, que é o direito entendido como a consolidação de direitos naturais do homem. Através de formulações que normalmente envolviam conceitos metafísicos, religiosos, nós tentávamos consubstanciar o direito, ou seja, trazer o direito para a prática, respeitando, entre aspas, uma certa pré-existência de direitos básicos, como o direito à vida. Por que nós temos que punir o homicídio? Porque a vida é sagrada. Mas por que a vida é sagrada? Porque Deus criou o homem. Mais ou menos isso. Então, é uma ideia de direito natural. Eu, enquanto homem, tenho direitos. Eu nasço com direitos. Ou seja, por ser filho do Criador, feito à imagem e semelhança, a gente entender de uma forma, de um contexto mais cristão, eu tenho direitos naturais que deveriam ser respeitados pela sociedade. E esse entendimento do jusnaturalismo, ele, de certa forma, sustenta o direito por muitos e muitos anos, né? Por muitos e muitos séculos. Até que, com o advento do iluminismo, do questionamento dos dogmas religiosos, nós temos uma espécie de quebra nesse aspecto metafísico. E aí nós chegamos ao juspositivismo. O direito só existe se ele estiver consubstanciado na norma. E a norma é o direito. Então não existe mais um direito natural. Você não tem direito à vida porque você é filho de Deus. Você tem direito à vida porque isso está escrito na lei. Se não estiver escrito na lei, você não tem direito à vida. E a partir do momento que esse juspositivismo ele vira o jogo, né, ele tira o lugar do jusnaturalismo, e isso acontece muito ao longo de diversos campos de conhecimento, né, quando você tem uma antítese do pensamento que era vigente, você pode acabar vendo essa antítese rumar para caminhos mais extremados. E foi basicamente isso que aconteceu com o juspositivismo. A partir do entendimento de que o direito só existe quando está na norma e que a norma é o próprio direito, tudo que estiver na norma é o que é correto, né? Então, se você colocar na norma que determinadas pessoas não têm direito à vida, elas não têm direito à vida e acabou. Isso está certo porque está na norma. Então, esse tipo de raciocínio, óbvio que eu estou simplificando a discussão de muitos séculos também, menos séculos que o jusnaturalismo, mas ainda assim muitos séculos, e também estou simplificando, né, o cerne do problema, mas basicamente esse juspositivismo extremado, ele chegou ele chegou, não, na verdade, ele sustentou em grande parte os regimes autoritários do século XX. Então, sob que pretexto, com que base o nazismo exterminava judeus? Porque era permitido ao Estado nazista fazer isso. Com que base os Estados comunistas matavam pessoas, levavam pessoas para o paredão, deportavam pessoas, colocavam pessoas em trabalhos forçados? Porque estava na lei. Não tem outra coisa além disso que justificaria coisa diferente. Ah, não, porque o ser humano ele tem ele merece algum tipo de tratamento especial, mas a lei não garante isso a ele. Então isso é o que está correto. Inclusive, durante o julgamento de uma série de oficiais e burocratas nazistas, a linha de defesa desses oficiais e desses burocratas nazistas foi justamente essa. O que eles faziam? Por que você, enquanto burocrata, autorizava a compra de gás para poder sufocar os prisioneiros de um campo de concentração? Porque ele estava amparado na norma, ele não fez nada de irregular, ele era um funcionário público. Então houve naquele momento um choque muito grande do direito ao perceber que esse discurso, ele de certa forma fazia um certo sentido, estava errado, mas fazia sentido dentro da argumentação dele. Então chegou-se à conclusão de que o juspositivismo, apenas o que está escrito na norma, não é suficiente para garantir um bom andamento da sociedade. Nós precisamos fazer com que o direito
ele não seja ensimesmado, que ele não aconteça, que ele não fique girando em torno de si mesmo, porque você acaba legitimando certas barbáries, porque elas estavam amparadas pela lei. A partir desse momento, acontece uma divisão muito clara no estudo do direito, em que uma parte da doutrina ela se volta um pouco para aquele justnaturalismo, quer dizer, ela retoma conceitos filosóficos, conceitos sociológicos, uma espécie de crítica do positivismo, retomando as bases iniciais. E esse movimento, ele influencia muito o direito brasileiro, por exemplo. O direito brasileiro, ele é muito tomado por discussões éticas, filosóficas, deontológicas, do verdadeiro sentido do direito, o verdadeiro sentido da norma jurídica. E isso é muito perceptível, por exemplo, quando nós estamos vendo as sessões dos tribunais superiores, né? Então, um voto de um ministro leva horas para ser lido, porque ele faz uma fundamentação filosófica, ética, sociológica, comparativa, de outro. E aí você acaba, né, tendo um outro problema, que é um direito muito fluido, muito carregado, né? E esse foi o desenvolvimento, basicamente, da Europa continental e aqui do Brasil. É você voltar, né, a essas bases filosóficas para tentar reformar um direito que havia sido corrompido, né, nessa fase dos regimes autoritários. Por outro lado, nos países de tradição do direito de costumes, né, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, no caso, e países que herdaram esse tipo de sistema judicial, são normalmente os países de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, os países que compõem o Reino Unido, Austrália. Essa crítica que foi feita em cima do justpositivismo, ela foi uma crítica um pouco diferente, porque sim, o direito voltou os olhos para questões ligadas à filosofia, ligadas à sociologia, que eram questões mais anteriores, mas o direito também se abriu à contribuição de outras matérias. E nesse caso, dentro dessa tradição de direito consuetudinário, que é esse direito de costumes, nós tivemos uma contribuição muito grande da economia, notadamente nos Estados Unidos. Então, a análise econômica do direito tem, entre os seus formuladores, uma série de autores americanos, né, que fizeram esse desenvolvimento histórico da análise econômica do direito. Então, nós temos o Anthony Dawes, o James Buchanan, que é um economista, Ronald Coase, que foi um autor que nós vamos estudar, Richard Posner, John Nash, que foi um matemático que contribuiu muito para a área do direito e com certas aplicações, Gary Becker, falando da análise econômica do direito penal, da teoria econômica do crime, que pessoalmente é a contribuição ao direito que eu mais gosto de ler, de ministrar aulas a respeito. Então nós temos, a partir desse momento que o justpositivismo ele se desfragmenta, que ele sofre uma crítica tão severa quanto a que ele fez ao justnaturalismo, dois caminhos diferentes. Um dos caminhos passa pela retomada de conceitos filosóficos nessa tradição que eu falei da Europa continental, que tem uma influência muito grande no Brasil, e o outro caminho é o caminho do realismo jurídico, que tenta trazer para o direito contribuições de outras áreas, principalmente áreas, esse nome realismo jurídico ele é dado, porque principalmente áreas que tratam de conhecimentos empíricos, ou seja, conhecimentos verificáveis da realidade, né? Métodos verificáveis. E a análise econômica do direito está inserida dentro desse contexto, com uma tradição muito formada nos Estados Unidos. Tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Sim, professor, tudo ok. Beleza. Professor, Oi, pois não. o senhor vai disponibilizar essa aula gravada depois? Vou sim. Vou passar para vocês o Ok, link. obrigada. Só não sei como é que ela vai ficar, né? Porque caiu, voltou várias vezes. Não sei como é que vai ficar isso lá no Drive, né? Se vai ter algum prejuízo. Mas eu vou disponibilizar sim para vocês. Tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal, a respeito do que eu havia colocado. Nossa aula termina às 8h20, não é isso? É isso pelo calendário de vocês? Isso.
Tá, só um instantinho, por favor. Beleza. Então, só para a gente então amarrar esse conteúdo da aula, eu não vou entrar no tópico 2, que eu havia falado com vocês, mas vou falar os slides que eu havia pulado. Acho que vai dar certinho com o nosso tempo, tá? Depois de fazer toda essa retomada mais teórica a respeito da análise econômica do direito enquanto disciplina, uma coisa que vocês precisam entronizar na nossa matéria, e aí nós vamos falar sobre isso agora e vamos retomar lá na frente, é que, através da ótica econômica, tá? Como eu falei, a análise econômica do direito, ela não só é uma análise crítica da realidade do direito, mas principalmente uma ferramenta para melhoria da aplicação do direito, ok? Então, a análise econômica do direito, ela é uma disciplina teórica que faz um exame crítico da realidade, mas não apenas isso. A análise econômica do direito, ela busca modificar a realidade, ela busca fazer com que a norma jurídica seja uma norma mais eficaz na sociedade. Mas, sob a ótica econômica, qual seria o objetivo do direito? Para que rumo a análise econômica do direito tenta encaminhar as soluções jurídicas? Ou seja, para que caminho ela tenta conduzir o direito? E sob a ótica da análise econômica do direito, a norma jurídica, a aplicação da norma jurídica, a formulação da norma jurídica, ela deve buscar algum tipo de eficiência, mas uma eficiência do ponto de vista econômico. Então, sob a ótica da análise econômica do direito, o aspecto principal, ou um dos aspectos principais da norma jurídica, é que ela seja eficiente do ponto de vista econômico. O que é essa eficiência do ponto de vista econômico? A eficiência, quando nós falamos isso em economia, ela tem a ver com o aspecto do bem-estar. Enquanto seres humanos racionais, que analisam custos e benefícios em praticamente tudo o que nós fazemos, nós buscamos o máximo de bem-estar possível. Então, dentro do que eu expliquei daquela ótica consequencialista, você não toma uma decisão para ser infeliz, né? Você não toma uma decisão para se arrepender, você não toma uma decisão para se arrepender do que foi feito. Você toma uma decisão que vai tentar trazer algum resultado positivo para a sua realidade. E nós tentamos, na tomada de decisão, obter o máximo de resultado positivo possível. Esse comportamento, ele é racional por parte do ser humano, mas se a gente conseguir voltar até um pouquinho mais nessa racionalidade, a gente vai perceber que isso não é diferente, por exemplo, em todo mundo, né, dos seres vivos. A gente pode entender, por exemplo, que os seres vivos, né, os seres selvagens, por exemplo, a vida deles é uma eterna tentativa de gerar excedentes, de bem-estar no sentido de energia, de sobrevivência. Então, um animal, mesmo que irracional, ele sempre vai tentar conservar o máximo de energia possível, porque historicamente, né, biologicamente, evolutivamente, as fontes de energia sempre foram muito escassas. Então, todos os animais têm essa tendência de tentar minimizar os seus custos, sejam eles fisiológicos, psicológicos, enquanto eles tentam maximizar, né, os seus resultados, os seus excedentes. Do ponto de vista econômico, essa eficiência econômica que eu mencionei para vocês, ela tem a ver com o bem-estar, mas você, enquanto
ser humano, você sabe o que te faz mais ou menos feliz. Na média, nós sabemos dizer, um grupo de pessoas, o que faz aquelas pessoas mais ou menos felizes. Mas na sociedade isso é um pouco mais difícil de apurar. Então, a análise econômica, isso não é diferente na análise econômica do direito, utiliza muito critérios financeiros para conseguir estimar esse bem-estar. Porque, vamos lá, se você está numa negociação para compra de algum bem, e essa é a maneira mais utilizada por nós, hoje em dia, na maneira como nós vivemos em sociedade, para conseguir obter as coisas, é você pagar, né, ou receber por alguma coisa que você está executando. E você tenta, como eu falei, sempre pagar o mínimo possível e vender pelo máximo possível. O seu resultado dentro do máximo que você gostaria de pagar e o que você conseguiu pagar é o que nós chamamos na economia de excedente de bem-estar. Então, eu tinha R$100 para comprar uma capinha de telefone, mas eu consegui comprar por 50. Então, eu tive R$50 de excedente de bem-estar. Com certeza eu ficaria muito mais satisfeito se eu comprasse a mesma capinha por R$30. Com certeza eu ficaria muito mais satisfeito se eu pagasse 5, se eu pagasse R$1. Então, em certa medida, o valor financeiro, o valor em reais, em moeda, ele é uma boa medida para a gente poder avaliar o bem-estar de uma sociedade, né? Esse excedente que a gente gera na sociedade é uma boa medida para apurar a satisfação das pessoas. E esse excedente que nós observamos na sociedade, ele é justamente o que torna a sociedade cada vez mais rica. Ok? Se a gente puder traçar, então, uma relação do que eu expliquei, nós podemos dizer que, em última instância, um dos principais objetivos da análise econômica do direito é tornar uma sociedade mais eficiente economicamente, consequentemente, uma sociedade mais próspera, mais rica. Um dos principais objetivos da análise econômica do direito é tornar uma sociedade econômica, uma sociedade mais rica. Ok? Então, fazendo todo esse caminho lógico que eu percorri, o aspecto de desenvolvimento, de crescimento econômico de uma sociedade, ele é um dos principais objetivos da análise econômica do direito. A análise econômica do direito, então, é uma maneira através da qual, utilizando métodos econômicos, o direito ele vai contribuir para tornar uma sociedade mais próspera, mais desenvolvida, mais rica. Ok? Então, não esqueçam, em qualquer instituto de análise econômica que nós estivermos avaliando, estudando, em qualquer um dos tópicos de análise econômica do direito que nós estivermos avaliando, a eficiência econômica será o grande fiel da balança. Sob a ótica da análise econômica do direito, qualquer que seja o instituto do direito, a primeira análise é: esse instituto é eficiente economicamente? Então, nós temos um seguinte mandamento na Constituição. A propriedade privada ela é garantida por lei, certo? Então, existe uma proteção à propriedade privada, desde que ela cumpra a sua função social. Então, existe uma proteção à propriedade privada, mas a função social da propriedade, ela deve ser preservada. Veja que esse tipo de discussão pode colocar em lados antagônicos tem às vezes, ideologias políticas diferentes. Uma ideologia política mais ligada, por exemplo, ao progressismo, vai pensar, não, a propriedade ela tem função social. Uma pessoa mais ligada a uma ideologia política mais conservadora vai falar, não, a propriedade privada é resguardada em lei. A análise econômica do direito não quer saber isso. Ela quer saber de que forma o direito vai proteger a sociedade para que a sociedade seja mais rica. Se é cumprindo a função social, se é resguardando totalmente a propriedade, isso não interessa. Interessa que qualquer que seja a maneira pela qual a propriedade seja protegida pela lei, seja regulada pela lei, que aquela maneira seja eficiente. Ou seja, que aquela maneira gere riqueza. Então, você está cumprindo a função social, você não está cumprindo, você está protegendo totalmente, você está protegendo de forma relativa, não interessa. Eu vou olhar para o resultado. Esse resultado é eficiente do ponto de vista econômico?
A sociedade vai ficar mais rica dessa forma? Vai ficar mais próspera? Vai ficar mais eficiente? Eu vou gerar mais bem-estar na sociedade nesse tipo de arranjo? Então, essa norma jurídica, ela é boa, ok? Então, não esqueçam que, sob qualquer ótica da análise econômica do direito, o principal ponto a ser avaliado é o ponto da eficiência econômica, ok? Se aquela norma jurídica contribui para o desenvolvimento da sociedade em termos de riqueza, prosperidade. E aí eu trouxe aqui uma provocação dentro desse aspecto. Por exemplo, no Brasil, os livros deveriam ser tributados, ou seja, deveríamos cobrar impostos sobre os livros? Antes de eu abrir a palavra para os colegas aí que estão no online, Raquel, tem alguma opinião sobre isso? Do seu ponto de vista, os livros deveriam ser tributados no Brasil? Então, considerando que os impostos, a colega falou que, na opinião dela, os livros deveriam ser o mais acessível possível, né? Ou seja, considerando que o imposto aumenta o preço de um bem, né? Você aumentando o preço, você reduz a atratividade daquele bem. Então, você entende que não deveria ser tributado, é isso? Beleza. Alguém tem uma opinião diferente? A colega acha que não deveria ser tributado. Todo mundo concorda? Alguém tem uma opinião diferente? Eu concordo também. Beleza. Mais alguém, pessoal? Concordo. Alguém acha que deveria ser tributado? Beleza. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem consome normalmente livros no Brasil tem um poder aquisitivo maior ou menor? Ou seja, os livros são principalmente consumidos pela população mais rica, não estou falando que são ricos só que consomem, tá? Mas que, na média, tem um poder aquisitivo menor ou um poder aquisitivo maior? Maior, Raquel. Vocês, quem respondeu aqui, acha que, na média... Maior. Maior. Maior também. Ok. Vocês concordam que quem tem um poder aquisitivo maior deveria pagar mais imposto do que quem tem um poder aquisitivo menor? Não. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte. Do que quem recebe menos dinheiro. Vou dar um exemplo. Se você recebe Sim. 30 mil por mês, você talvez devesse pagar 25% de imposto. Você recebe 1.000, você deveria pagar 0, mais ou menos isso, colocando nos 3. Igual lá não, para que uma pessoa mais rica pague mais, de fato, sim. contribua mais. É isso que eu quero dizer. Tá, alguém... Tá. Mas a questão ficou um pouco mais embolada, né? Vocês perceberam que, independentemente aqui, também a ideia não é chegar a uma resposta, dar uma resposta certa ou errada, mas vocês veem que a questão, ela, do ponto de vista ético, a resposta de vocês foi muito rápida. Livro é educação. Educação é desejável, é bom, educação é boa. Logo, livros não deveriam ser tributados. Vocês concordam, pessoal? Que na primeira pergunta, o raciocínio da maioria de vocês foi por esse caminho? Livro é bom, livro é educação é bom, educação deveria ser incentivada. Correto, pessoal? Sim, sim. Mas a partir do momento que a gente olha para a realidade, olha a norma jurídica atuando no mundo, a gente percebe que não é tão simples. Se você isenta livros de impostos, considerando que no Brasil quem consome livro tem uma renda mais alta, significa dizer que você está isentando impostos de pessoas que recebem mais. Isso é certo ou errado? Não é isso que a análise econômica do direito quer saber. Ela quer saber o seguinte: a isenção de livros é a melhor maneira da gente fomentar a educação no país? Percebam como a questão, pela ótica da análise econômica do direito, ela ganha outros componentes e ela talvez leve a outras respostas. Só para vocês saberem, né, qual seria uma resposta possível, mas, de forma geral, na maior parte das políticas públicas, o ideal é que você, por exemplo,
num bem como o livro, que é consumido por uma população mais rica, você não tenha isenções, elas deveriam pagar impostos, ok? E para as pessoas pobres, talvez seja mais adequado nós fazermos um programa específico. Um vale-livro, algum tipo de biblioteca municipal, outras iniciativas de incentivo focalizadas em pessoas mais pobres. Porque eu vou cobrar imposto de quem recebe mais, de quem tem mais dinheiro, consequentemente, eu vou ter um caixa para poder fazer algum tipo de operação para aquelas pessoas que precisam menos, que precisam mais daquele recurso, mas têm menos dinheiro para fazer. Então, ao invés de eu isentar todo mundo, que na prática vira um subsídio para quem tem dinheiro, porque é a maior parte do consumo, você tributa todo mundo, mas para quem precisa, você atua de forma focalizada. Só que isso eu só sei se funciona ou não na prática, é um outro aspecto da análise econômica do direito. Eu tenho que verificar se isso de fato vai se dar na realidade, né? E estudos indicam que sim, que é melhor você fazer isso. Mas esse exemplo que eu trouxe, ele foi um exemplo provocativo, justamente para demonstrar que, sob a ótica da análise do direito, a nossa cabeça não deve operar do modo tradicional quando nós estamos no banco de um curso de direito. Porque nosso mecanismo mental, ele já vai tentar identificar aquilo que é bom, que é correto, que é justo. Enquanto, sob a ótica da análise econômica do direito, eu tento aprofundar esse problema olhando para a prática. O que acontece na prática? Eu estou atendendo ao meu objetivo? A isenção de impostos sobre livros está fomentando a educação de pessoas mais pobres, por exemplo? Ou não? Se não, talvez a solução não esteja adequada. Tá? Então, a pessoa, a análise econômica do direito, então, não trabalha muito em cima da ética, então, é mais por fora? Exatamente. Vejam que, o Laison falou aqui, Raquel, então o direito a análise econômica do direito não trabalha muito em cima da ética. É isso. Não é que a análise econômica do direito ela seja antiética. Não é isso. Ela não é contra, obviamente que não. Mas ela não entra nesse mérito, tá, Laison, do que é ético, do que é moral. Ela entra no mérito do que funciona para tornar a realidade, a sociedade mais próspera. Voltando àquele exemplo que eu dei para vocês do salário mínimo, a análise econômica do direito não quer saber se um salário mínimo de R$1.000 é justo, de 1.500 é justo, de 2.000 é justo. Não, ela quer saber qual é o patamar de salário mínimo que vai conseguir conciliar, por exemplo, uma redução da pobreza sem aumentar tanto o desemprego. Qual é o salário mínimo que equilibra essa equação de redução do desemprego de redução da desigualdade, da pobreza, com o melhor nível de emprego possível, sabendo que, na realidade, se você aumenta o salário mínimo para 10 mil pessoas, ao invés de todo mundo ficar rico, ao contrário, você vai desempregar 95% da população. Mas isso você só sabe na prática, porque pela ideia, pela ética, alguém poderia supor que ter um salário mínimo muito alto é desejável. Mas na prática não, porque na prática a realidade é diferente, né? Como a gente brinca, né? Na prática a teoria é outra, né? Na realidade a teoria não funciona muitas vezes como a gente imagina. Tá lá, isso então não é que a análise econômica do direito ela seja antiética de maneira alguma, mas ela dificilmente vai entrar nesse mérito. Só para a gente finalizar com o último exemplo, vamos pensar numa norma de direito penal. Uma norma de direito penal, sob a ótica da análise econômica do direito, ela não serve para você reparar uma injustiça. Bom, se houve um crime, deve haver uma reparação, uma punição para aquela pessoa, né? A análise econômica do direito não está interessada nisso. Está interessada no seguinte: essa formulação penal, quer dizer, os tipos penais, a dosimetria da pena, todo esse arcabouço, ele é suficiente para desencorajar novos crimes? Quer dizer, o resultado desejável é reduzir os crimes. Então, se furto vai ser penalizado com cadeia, com advertência, multa, prestação de serviços comunitários, não interessa. Qual é a melhor solução para que eu tenha o menor nível de furtos possíveis na sociedade? Entendeu, Laison? Não é uma questão da ética, mas do resultado, da consequência. Então, a ótica da análise econômica do direito, ela é, na maioria esmagadora das vezes, consequencialista. Ela vai analisar as consequências, mas essas consequências são analisadas sobre o prisma do desenvolvimento econômico,
da prosperidade econômica, que em última instância significam bem-estar da sociedade. Pessoal, beleza até aqui? Raquel, tranquilo até aqui? Sim, professor, tudo ok. Obrigado. Beleza. Só para antes da gente finalizar, vocês vão perceber que nessa matéria, a todo momento, e aí quem teve já a matéria de economia política comigo vai lembrar que eu falava isso, o grande desafio de quando nós estamos estudando economia dentro do curso de Direito é a gente tentar fazer aquela famosa mudança de chip. É fazer a cabeça pensar de uma maneira diferente. Porque a cabeça de um economista puro e a cabeça de um operador do direito puro, elas operam em campos completamente diferentes. Quando, na realidade, o ideal é que haja um intercâmbio entre essas duas áreas. A gente brinca que na economia, uma pessoa que só olha para modelo econômico e que não considera outras variáveis é chamado de cabeça de planilha. Parece que você joga na planilha, tudo faz sentido, mas também, na realidade, a teoria é outra. Do direito é a mesma coisa. Tudo é muito belo, muito bonito, a teoria, papapá, pipipi, papapó, mas, na realidade, a vida também não é assim. Então, esse intercâmbio de informações, quando a gente olha dentro do curso do direito, ele deve se prestar para que vocês consigam pensar, analisar de uma maneira diferente. É como se a gente pegasse uma outra lente para colocar, para analisar aquele mesmo objeto que está diante de nós. Então, você está analisando a olho nu, ou seja, de uma maneira natural, que é com a cabeça do operador do direito, mas você coloca uma lente na frente do olho, você ganha uma outra dimensão daquilo que você está analisando. Então, o grande desafio da nossa matéria é justamente isso, que vocês terminem esse semestre pensando de maneira diferente, olhando para um problema e tentando extrair dele quais são os componentes que envolvem a economia e de que forma isso afeta, se relaciona, etc., com o direito. Beleza, pessoal? Sim, tudo bem. Bom, então, para a gente deixar combinado, eu vou encaminhar para vocês, só vou adaptar esse slide, tá? E mando para você também, tá? Você tem acesso ao WebGIS, né? Você tem acesso ao WebGIS, ao ambiente online? Não vai ter, você vai ganhar o login. Então, eu mando para o seu e-mail e mando para o WebGIS e peço para a Ana compartilhar com a turma o slide adaptado para a aula que eu ministrei hoje. E a partir da aula que vem eu vou modificar um pouquinho o que eu vinha planejando para retomar conceitos de economia que são importantes para o entendimento da nossa matéria. Tá bom, galera? Tudo bem. Ok. Bom, então vou desejar para vocês aí uma excelente semana, muita saúde. Quem não se vacinou, Travou para mim. Obrigado, professor. Ótima aula. Boa noite. não vai ter mais ninguém na aula. Lá, dito e feito. Pessoal, então é isso. Só me despedir de vocês. Um abraço para vocês aí. Boa semana, tá? Saúde para todos aí. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu.